Vamos então para a segunda e última parte do conteúdo de pirâmides ecológicas. Nós vimos lá na primeira parte, então, nós conceituamos pirâmides ecológicas e nós vimos que tem 3 tipos. E na primeira parte, a gente falou sobre a pirâmide de números. E agora a gente vai ver biomassa e depois energia. Bora lá! Então, o que é a pirâmide de biomassa? Se nós formos levar a pirâmide de biomassa ao pé da letra, a pirâmide de biomassa ela é a pirâmide que ela vai nos dar a massa orgânica de cada nível trófico. O que seria a massa orgânica? Seria o peso, a grama, a massa, dividido pela área, pelo metro quadrado da área do ser vivo. Nossa, é complicado, né? Isso. Então, assim, para facilitar o entendimento de vocês, nós vamos colocar aqui como se a pirâmide de biomassa fosse o peso do nível trófico, o peso. É como se a gente pegasse o nível trófico e colocasse numa balança, ok? Lembrando que esse peso é só uma forma de facilitar o entendimento de vocês. Porque na realidade não é o peso, é a grama por metro quadrado. Mas como eles são parecidos, então nós vamos falar do peso só para vocês entenderem, ok? Então, se a pirâmide de números nos dava os números de cada nível trófico suficientes para alimentar o próximo, então aqui nós vamos ver o peso, né? Então, vejam só, 8.000 quilos de gramas, né, de braquiária, 8 toneladas, 8.000 quilos, eles alimentam aí vaquinhas de 1 tonelada, 1.000 quilos. E alimentam um menino, um homem de 47 quilos. Um homem menininho, né? Para ter 47 quilos, ok? Então, vejam que no produtor, a grama, a base é larga, 8 toneladas, 8.000 quilos, ok? Alimentam o consumidor primário, que alimenta o consumidor secundário. É uma pirâmide bonitinha, sem ser invertida. Essa pirâmide de biomassa, ela é típica de ecossistemas terrestres, ou seja, de cadeias alimentares que estão no ambiente terrestre, não estão na água. Por que eu estou falando isso? Porque quando o ecossistema é aquático, acontece no rio, no mar, a pirâmide de biomassa é o quê? É o quê? Invertida. Então, nós vamos estudar aqui a pirâmide de biomassa invertida. Então, pirâmide de biomassa será invertida quando? Quando o problema, quando o exercício falar de ecossistema aquático. Mas por que isso? Porque no ecossistema aquático, a base da cadeia alimentar, ou seja, o que é a base da cadeia alimentar? O início da cadeia alimentar é o fitoplâncton. Nunca se esqueçam desse nome, porque o vestibular ama ele. O que é fitoplâncton? Fitoplâncton são algas microscópicas que vivem ao sabor das ondas. Elas vivem livres na água, microscópicas porque não dá para ver. E essas algas, esse fitoplâncton, eles são autótrofos, fotossintetizantes, fazem fotossíntese, semelhante a uma árvore. A diferença é que a grama, um alface, uma árvore, eles são visíveis. Então, é mais fácil de você começar uma cadeia alimentar com algo que é visível. Mas na água, apesar de existirem plantas, algas grandes, a maioria da cadeia alimentar começa com essas algas microscópicas. E essas algas microscópicas, que são o fitoplâncton, elas servem de alimento para o zooplâncton. O que é zooplâncton? Zooplâncton são animais microscópicos. São crustáceos bem pequenininhos, olha aqui, que também a gente não vê. E o zooplâncton serve de alimento para peixes pequenos, que serve de alimento para peixes grandes, que serve de alimento, por exemplo, a gente. Então, vejam que no ecossistema aquático, geralmente a cadeia alimentar
começa com essas algas microscópicas. E o que acontece? Acontece que essas algas, por elas serem muito microscópicas e petititinhas, elas quase não pesam. Então, a biomassa dela é pequena. Então, olha aqui, pequenininho. Mas, essa biomassa, ela consegue sustentar, ou seja, consegue ser alimento para 21 gramas de metro quadrado de zooplâncton. Aqui é fitoplâncton. Que serve de alimento para 10 gramas por metro quadrado de peixe. Então, observem que no ecossistema aquático, quando se trata de algas microscópicas, a base ela é estreita e com isso a pirâmide ela é invertida, porque as algas são muito pequenas. Aí vocês podem me perguntar assim, Ana, mas se ela é tão pequena, se ela tem uma massa tão pequena, como que ela consegue alimentar tanto zooplâncton? Porque essas alguinhas são porretas, porque elas têm uma taxa de reprodução muito grande. Então, enquanto um zooplâncton está comendo aqui, a outra alga está se reproduzindo aqui. Então, como elas se reproduzem muito rápido, a velocidade de reprodução é muito rápida, ela consegue dar conta de alimentar o zooplâncton. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, que o fitoplâncton, essas algas, elas têm uma massa, uma biomassa inferior à do zooplâncton, mas a velocidade de reprodução é muito mais rápida, ok? Resumindo, então, da biomassa. A biomassa, a pirâmide de biomassa, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser normal, o que é o normal? Base larga e ápice estreito, quando se tratar de cadeia alimentar que está na terra. E quando se tratar de ecossistema aquático, na água, no rio, né, ela tende a ser invertida porque o fitoplâncton, ou seja, as algas microscópicas, elas praticamente pesam muito pequeno, tá bom? Muito pouco, pequeno não, muito pouco. E por fim, mas não menos importante, a pirâmide de energia dos níveis tróficos, tá? A pirâmide de energia mostra a energia de cada nível trófico. Mas se você aprendeu a aula de cadeia alimentar, vai ser muito fácil. Aonde que está a maior energia de todos os níveis tróficos de uma cadeia alimentar? A maior energia está nos produtores. Por que, Aninha? Porque, Aninha? Porque o produtor produz alimento. E o alimento gera energia. Então, vamos supor que essa planta aí que vocês estão vendo produza... Lembra que eu dei até um exemplo lá na aula de cadeia alimentar? Produza 100 alimentos. 100 alimentos. Desses 100 alimentos, ela usa 20 para se manter. Faz a respiração dela em 20. Quanto que sobra aqui pro de cima? Sobra 80. Então, veja, desses 80... o grilinho usa 30 para se manter. Quanto que sobra? 50. Então, o que acontece com a quantidade de energia conforme vai se afastando do produtor? Ela o quê? Diminui. Então, a gente fala que a pirâmide de energia é a melhor representação da cadeia alimentar. Por que é a melhor representação? Porque o que interessa na cadeia alimentar é o fluxo de energia. Se a gente não tem energia, a gente não vive. Então, a energia é o que mantém todos os seres vivos vivos. E essa energia está onde? No alimento. E o fluxo desse alimento é a cadeia alimentar. Entenderam como está tudo relacionado? Então, o fluxo de energia é a quantidade de energia que passa ao longo dos níveis tróficos. Então, eu passo sempre uma quantidade menor da que eu tenho. Por quê? Porque uma parte dessa energia que eu tenho, eu fico com ela para me manter. Belezura? E aí, existe pirâmide de energia invertida? Existe pirâmide que o produtor vai ter menos energia do que os consumidores? Não. Então, também é questão de vestibular. A pirâmide de energia é a única pirâmide que não pode ser invertida. E aí, então, nós temos um resuminho, né? Então, nós temos a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia.
Lembrando que de números nós temos basicamente 3 tipos. A de biomassa nós temos 2 e de energia só 1, porque é a única que não pode ser invertida. Para finalizar essa aula, nós vamos dar nomes ao que eu falei já, né? Que é o que a gente chama de produtividade primária bruta. O que é o PPB? O que é produtividade primária bruta? É o que aquele nível trófico produz 100%. 100% é a quantidade de matéria orgânica, ou seja, quantidade de alimento produzida ali pelo autótrofo. Então, fotossíntese, vamos lá, fotossíntese produz alimento. Ok? Então, mais uma vez, vou dar o mesmo exemplo do 100, que é mais fácil de entender. Esse produtor, esse nível trófico, produziu 100 alimentos. Esse 100 é o total que ele produziu, então é a produtividade primária bruta. Desse 100, ele vai gastar. O que é gastar? Ele vai converter em energia. 20. Qual é o processo que converte o alimento em energia? Respiração. Então, desse 100, 10, 10. Então, aqui fica 80, não é? Porque de 100, ele gastou 20. Tem 10 aqui, 10 aqui. Então, o que é a produtividade primária líquida? É o que sobra para o próximo nível trófico, que seria os 80. Então, a produtividade primária líquida é o total menos o que se gasta. Então, qual que é, no caso do autótrofo, era 100. Gastou 20 para se manter. Quanto que sobrou? 80. Vamos fazer aqui do herbívoro? Vamos colocar outra cor. O herbívoro, a produtividade bruta do herbívoro foi 80, porque ele recebeu 80. Mas ele converteu 30 desses 80 em energia para ele. Quanto que vai sobrar para o carnívoro? Que é a produtividade líquida. Vai sobrar 50. Então, aqui, por exemplo, é 50. Ops, desculpa, gente. Toda aqui é 50. Desses 50, um tanto vai ser usado para a respiração. E assim por diante. Então, produtividade primária bruta é o total produzido por aquele autótrofo. A líquida é a energia, é o alimento que vai ser destinado para o próximo nível trófico. Tudo bem? Entenderam? E aqui, mais uma, né? Para vocês entenderem. Produtividade bruta, taxa de fotossíntese de uma região em determinado intervalo de tempo. Ok? E a produtividade primária líquida é o saldo, é o que sobrou para o próximo nível trófico, tá? Lembrando que o consumo é a respiração, porque a respiração é a conversão do alimento em energia, ok? Então, a gente finaliza o estudo de fluxo de energia, né? Então, a gente viu nessas videoaulas que para um ecossistema existir, deve haver o fluxo de energia, o fluxo de alimento, que é a cadeia alimentar, que pode ser representada pela pirâmide ecológica. E na próxima videoaula, a gente vai ver a reciclagem dos átomos, né? Por os chamados ciclos biogeoquímicos. Para finalizada, uma questãozinha aí para vocês perceberem se vocês estão ligados na matéria de pirâmide ecológica. Um beijo e até a próxima!